Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, guardadinhos em casa, né? Nós estamos aqui também nos cuidando. Eu vou passar aqui hoje para deixar a correção, algumas explicações a respeito das atividades que foram a semana passada, tá bom? Então, só recapitulando com vocês. Na segunda-feira, nós pedimos para que vocês fizessem uma atividade para preencher o antônimo e o sinônimo de uma lista de palavras. O que é isso, professora? Eu já esqueci, não me lembro mais como faz. O que é o sinônimo? Sinônimo é uma palavra parecida, que tenha o mesmo sentido que uma outra palavra. Por exemplo, grande, enorme, gigante, grandioso, são todos de sentidos muito parecidos. E antônimo é o contrário. Então, o contrário de grande, o antônimo de grande, pequeno. Ok? A maioria não teve dúvida para fazer essa atividade, né? Os que me enviaram para a professora Aline, para a professora Kátia, tá tudo ok. Quem ainda não enviou, por gentileza, vou reforçar para que mandem as atividades, tá bom? Pedimos também que vocês criassem uma situação problema, que o resultado da conta que vocês fossem inventar, criar, fosse igual a 145. Ela poderia ser uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão, de acordo com a criatividade de cada um. Ok? Como isso também é muito pessoal e muito particular, eu não vou mostrar aqui, tá? Na terça-feira, nós pedimos para que vocês fizessem uma revisão ortográfica de algumas palavras. O que é uma revisão ortográfica? Saber corretamente a escrita daquela palavra, que foi essa atividade aqui, ó, tá? Você tinha que preencher corretamente se a palavra era escrita com um S ou com dois S. A grande maioria que nos enviou acertaram, tá? Tirando uma dúvida, bem simples, básica, só para recordar mesmo. Quando o S está no meio de duas vogais, ele vai ter o som de Z. Por exemplo, na palavra casa, tá? Deixa eu ver outra aqui, que ele tá no meio de duas vogais. Acho que é só nessa mesmo que ele vai estar com esse som de Z. Quando eu vou usar um S só e ele não está no meio de duas vogais, por exemplo, salsicha. Ele tem o som de dois S's, mas eu escrevo com S só. Por quê? Porque ele tá com L antes. Ou ele vai estar com um N antes, ou ele vai estar com um R antes, tá bom? Qualquer dúvida pode nos perguntar depois também, tá? Acho que não teve grandes dúvidas para preencher essa atividade. Nesse mesmo dia, eu pedi para que vocês fizessem essa outra atividade aqui, ó. Preencher corretamente o quadro com os números decimais. Esse aqui teve algumas dúvidas, para onde que vai cada número, ele tinha uma dica já, porque tá vendo esse campo rosa aqui, ó, era onde ia a vírgula. Então, se você viu o número aqui, por exemplo, vai 1,9, eu sei que a vírgula tá no meio. O 1 fica do lado da parte inteira e o 9 da parte não inteira. Eu expliquei isso para algumas pessoas no particular, né? O que significa isso? Por exemplo, tenho uma maçã para dividir com 3 crianças. Alguém vai comer maçã inteira? Não. Mas dá para todo mundo comer um pedacinho da maçã? Dá. Então, eu tenho sempre uma parte inteira de alguma coisa, mas eu também tenho partes pequenininhas daquela outra coisa, que a gente chama de decimal, fracional, tá? E algumas atividades que a gente ainda vai fazer a respeito disso. Tudo bem? Na quarta-feira, foi a atividade da leitura do corvo e da raposa, né? Era uma fábula, a maioria também foi super bem e não teve grandes dificuldades para fazer isso. E eu mandei algumas operações para vocês multiplicarem pelo número 6, tá? Que foi essa atividade aqui. A correção também já está no grupo. Como é tabuada, é mais para a gente treinar mesmo. Acredito também que não teve dificuldade para fazer isso, né? Depois, na quinta-feira, porque sexta foi feriado, né? Dia do trabalho. Na quinta-feira eu mandei essa aqui, ó.
Eu não, né? Nossa equipe aí, que somos em 3. Logo vem os vídeos das outras professoras. Para classificar as palavras como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Só recapitulando, monossílaba, quando a palavra tem apenas uma única sílaba, ela não se separa. A gente abre a boca apenas uma vez para dizer aquela palavra. Por exemplo, pé, céu, tá? É só uma sílaba. Dissílaba, eu abro a boca 2 vezes, ó. Casa. Então, ela tem 2 sílabas. Trissílabas é quando eu tenho 3 sílabas. Polissílaba é quando eu tenho 4 ou mais. Tá a correção também no nosso grupo. Acredito que não ficou dúvidas também nessa atividade. Agora, essa última atividade, eu acho que foi a que teve o maior grau aí de dificuldade para realizar, que foi essa daqui. Por quê? Esse gráfico, ele não está um gráfico convencional. Ele é um gráfico que tem algumas pegadinhas aí no meio. Foi nós que criamos? Não, ele tem um blog, depois se vocês quiserem a gente mostra para vocês aí a criação, de onde ele veio, tá? Que a gente trabalha com muito material de apoio, né? Por quê, professora? Porque a maior coluna aqui não é necessariamente o maior número que eu tenho. Então, você tinha que prestar muita atenção para não cair na pegadinha que tem no meio desse gráfico aqui, tá bom? Então, ó, o maior número que eu tenho é na sexta-feira, que é o número 5.876, tá? Só que a barrinha da sexta-feira, ela não era a maior barrinha, né? O que não acontece na maioria dos gráficos aí comum. Mas a gente tem que ficar muito de olho. Na sala de aula é muito fácil a gente trabalhar com isso com a intervenção da professora, que vai estar te falando, ó, o gráfico tem uma pegadinha, né? Em casa, algumas crianças tiveram um pouco de dificuldade, alguns pais também ficaram na dúvida, né? Então, eu vou esclarecer aqui para vocês, tá? Quantos salgados João vendeu nos 3 primeiros dias da semana? Vou juntar esses 3 primeiros dias aqui, certo? Segunda, terça e quarta. Letra B. Qual dia da semana que ele vendeu mais salgados? A maioria aí teve um pouco de dificuldade, porque olhou só na barrinha e não considerou o número, tá? Então, o dia da semana que ele vendeu mais salgados, eu tenho que ir pela quantidade, pelo número, e não pelo tamanho da barrinha, tá bom? Então, foi na sexta-feira, 5.876, tá? Menos salgados foi na quarta-feira, olha lá o número, o menorzinho, 2.158, tá vendo esse número? E o restante, acho que não tinha mais nenhuma outra dificuldade, né? Então, é isso, pessoal. É uma correção zona aí geral, né, do que a gente estudou um pouquinho a semana